Now the world don't move to the beat. Eu sei que você já deve ter visto essa abertura nas tardes do SBT, ou pelo menos ouvido essa música em algum meme pelos confins da internet. E mesmo que essa música não te lembre nada, se você acompanhava as séries que passavam na TV aberta, assim como eu, você provavelmente se lembra desse garotinho aqui. Apesar da série Arnold não ter tido uma repercussão muito grande aqui no Brasil, ela foi um tremendo sucesso durante os anos 70 e 80 na televisão dos Estados Unidos. E muito desse sucesso está ligado ao talento do ator que interpretava o Arnold, o nosso querido Gary Coleman. Antes das gêmeas Olsen sequer estarem nos planos dos pais delas, Gary Coleman já conquistava a televisão, sendo o ator mirim mais bem pago da década de 70 e início dos anos 80. E apesar de estar no topo entre as maiores estrelas mirins da sua época, a vida foi bastante injusta com o nosso pequeno Arnold, levando ele à decadência nos últimos anos da sua vida. E mesmo com todos os problemas de saúde que o ator enfrentou durante a vida, com o casamento conturbado com sua ex-esposa e com o fim de toda a sua fortuna, talvez o maior problema que ele enfrentou foi a traição. Não da sua esposa Shannon Price, mas sim de quem ele menos esperava, dos seus próprios pais. Então, se você tem curiosidade de saber os detalhes da vida do nosso eterno Arnold, fica com a gente que esse vídeo está cheio de fatos polêmicos sobre a vida do ator Gary Coleman. Dia 8 de fevereiro de 1968, nascia em Zion, nos Estados Unidos, um garotinho chamado Gary Wayne Coleman. Os problemas de Gary começaram logo que ele nasceu, já que a sua mãe biológica o abandonou no hospital com apenas 4 dias de vida. Para a sorte de Gary, uma das enfermeiras que participou do seu parto acabou criando uma afeição por ele, então ela e o marido acabaram o adotando. Essa enfermeira era a Edmonia Sue, que era casada com o operador de empilhadeiras W.G. Coleman. Apesar de ter conseguido uma família que o acolhesse, Gary ainda teria mais um problema que o acompanhou por toda a sua vida: uma deficiência no trato renal que fez com que o comediante passasse por várias cirurgias e transplantes ao longo de sua vida, sendo que o primeiro transplante de rim que Gary realizou aconteceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Esse problema crônico nos rins foi o principal motivo de Gary manter quase que por toda a sua vida a aparência de uma criança, medindo apenas 1,42 m. Apesar de conviver com a doença, Gary Coleman era uma criança muito elétrica e bem-humorada, além de ser bastante inteligente e mesmo muito jovem. Todas essas qualidades fizeram com que Gary iniciasse uma carreira na TV ainda criança. O seu primeiro trabalho foi em um comercial para o Harris Bank de Chicago. Essa desenvoltura nata na frente das câmeras fez com que Gary chamasse a atenção de um famoso produtor de televisão americana chamado Norman Lear, que viu que o talento de Gary se encaixaria em uma nova série que ele estava produzindo. A série era Diff'rent Strokes, que ficou popular aqui no Brasil simplesmente como Arnold, que era o nome do personagem que o Gary interpretou. O show estreou em 1978 e contava a história de um milionário americano que adotava 2 crianças pobres do Harlem e se tornou um dos maiores sucessos da TV americana da época, chegando a ficar nas primeiras posições de audiência nos Estados Unidos. E se você, assim como eu, achava que conhecia o Monk de Todo Mundo Odeia o Chris de algum lugar, saiba que você tinha razão, porque ele é o ator Todd Bridges que fez o Williams na série. Diff'rent Strokes fez de Gary não somente um ator bastante premiado, mas também um ator mirim com o maior salário do mundo durante os anos 70 e parte dos anos 80, chegando a ganhar $100 mil por episódio da série. Que papo é esse, Willis? Ele chegava a ganhar a pequena quantia de $2,5 milhões por temporada da série com o seu salário e propagandas. Com esse salário surreal, a fortuna de Gary Coleman já alcançava os $15 milhões em 1986, que foi quando a série foi cancelada na sua 8ª temporada. Você deve imaginar que com uma fortuna dessas, os problemas do ator haviam acabado e ele poderia viver tranquilo para o resto da sua vida. Mas aconteceu exatamente o contrário, pois os problemas da vida de Gary estavam apenas começando. Depois de Diff'rent Strokes, Gary Coleman não conseguiu emplacar nenhum outro trabalho
trabalho que chegasse nem perto do sucesso que foi a série de TV. E isso acabou por colocar Gary no esquecimento ao longo do tempo, fazendo um trabalho ou outro na TV e cinema americano. Ele até chegou a fazer algumas pequenas aparições em O Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças e Drake e Josh. Grande parte do dinheiro que ele ganhou durante a vida foi para realizar cirurgias e para o tratamento do seu problema nos rins, que fizeram parte do dia a dia do ator. Gary precisou de 2 transplantes de rins e de uma cirurgia no coração, além de precisar fazer sessões de hemodiálise diariamente para manter o seu corpo funcionando. E mesmo com todos esses problemas de saúde que ele teve que enfrentar durante a vida, a maior batalha da vida de Gary talvez tenha sido contra os seus próprios pais. Gary processou seus próprios pais e seu agente não só uma, mas 2 vezes, com acusações de que eles estavam se apropriando indevidamente do seu dinheiro. Ele chegou a ganhar um desses processos em 1993, recuperando da sua fortuna o valor de 1,2 milhão de dólares. Depois do ocorrido, Gary e seus pais nunca mais se falaram direito, se vendo muito raramente quando o ator ia visitá-los. E para piorar a situação financeira dele, Gary também tinha um péssimo controle das suas finanças, sempre gastando seu dinheiro com coisas excêntricas e investindo em furadas, como um fliperama de 2 mil dólares, coleções de trens em miniatura e uma campanha mal sucedida para governador da Califórnia. O descontrole financeiro foi tanto que Gary precisou dos empregos fora da TV para se manter, como um emprego de segurança em um shopping de Los Angeles em 1998. Nesse emprego, Gary chegou a ser preso após agredir uma motorista de ônibus. Gary desferiu vários golpes no rosto da mulher, que precisou ser hospitalizada. Esse ano foi o mesmo ano em que o ator declarou falência, com um déficit bancário de 72 mil dólares na época. Gary acabou se casando em 2007 com a atriz Shannon Price, que ele conheceu no set de filmagem enquanto trabalhava no filme Church Ball de 2006. Apesar do casamento repentino, a relação amorosa deles acabou durando pouco tempo, com a notícia de que eles estavam se divorciando em 2008 após supostas traições de Shannon contra o ator. Os dois acabaram se divorciando no papel, mas ficaram morando juntos até o fim da vida de Gary, que aconteceu pouco tempo depois. Gary Coleman faleceu em 26 de maio de 2010 após dar entrada em um hospital em estado grave. O ator sofreu um hematoma epidural após cair da escada da sua casa em Santa Cruz. Foi a sua ex-mulher que encontrou ele sentado no chão da sala depois de ouvir um barulho muito alto vindo do andar de baixo. Shannon conta que Gary estava bem lúcido quando encontrou ele, mas o quadro do comediante foi piorando muito rápido devido aos vários problemas de saúde que ele acumulou durante os anos, findando no falecimento do ator. No fim de sua vida, Gary Coleman deixou para sua esposa uma pequena fração da fortuna que fez quando criança, que foi algo em torno de 75 mil dólares. Esse dinheiro só serviu para pagar dívidas referentes à casa do ator, que acabou sendo vendida algum tempo depois, deixando sua ex-esposa Shannon sem nada. Seus pais discutiram por muito tempo sobre a morte do ator, dizendo que todo o caso do falecimento dele ainda era um mistério para eles, e que eles sabiam apenas uma pequena fração do que aconteceu de fato com o filho. O mais esquisito foi que, apesar de dizer que estava muito abalada com todo o acontecimento, a sua esposa chegou a vender fotos do ator na UTI por 10 mil dólares para um jornal americano da época, o que fez com que alguns acusassem ela até mesmo de ter atentado contra a vida do Gary. Mas nada nunca foi confirmado pela investigação, e na autópsia do ator conta que ele morreu de falência múltipla dos órgãos ocasionada pelo acidente. A verdade é que mesmo o fim da vida de Gary, deixando pequenos resquícios do que foi o seu sucesso em Diff'rent Strokes, o ator conseguiu se estabelecer entre os maiores da televisão americana. O ator chegou a ser nomeado durante a sua vida como o primeiro entre os 100 maiores atores mirins da televisão americana, e a sua contribuição para a cultura pop mundial permanece viva até hoje, como uma eterna lembrança de quem foi Gary Coleman. E essa foi a história do Eterno Arnold. O que você achou sobre a vida conturbada do ator? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a vida do Gary. A gente ama saber o ponto de vista de vocês. Você pode contribuir muito para o nosso trabalho, deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, para mostrar para o YouTube que o nosso vídeo foi interessante para você e ele divulgue o nosso trabalho para mais pessoas. Para mim foi uma honra ter você comigo até aqui. Um beijão e te vejo na próxima história.